Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Terceira João, também um capítulo bem tranquilo, né? Um capítulo apenas. E deixa eu tentar posicionar a câmera aqui melhor um pouquinho, para ficar um pouco aqui na janela, né? E é um capítulo muito tranquilo, né? João começa novamente se autodenominando ancião, tá? Mais uma vez é pela forma como a carta é escrita, né? Pela escrita, pela forma de se escrever, é que a gente acredita que essa carta seja de João. E ele cita nessa carta, né, Gaio, tá? Gaio é um nome comum no Novo Testamento, você vai encontrá-lo ali em 1 Coríntios 1,14, tá? Então não é um personagem novo na história, tá? Pela forma como João está falando com ele, principalmente no versículo 7, a gente acredita que Gaio era um judeu crente em Jesus, tá? Devido à maneira como ele vai falar. E assim como na segunda carta de João, a segunda epístola, a palavra verdade é citada várias vezes, 5 vezes até o versículo 12, né? E essa verdade aí que está se referindo ao Evangelho, né? As boas novas de Jesus Cristo, tá? E aí, no versículo 7 ao versículo 8, eu vou até pegar em uma outra Bíblia. Eu tenho aqui um Novo Testamento aqui perto, porque eu quero ver como está escrito na tradução da maioria de vocês, porque na minha tradução nós estamos com o nome Hashem. Hashem significa o nome, né? E é uma forma de se referir ao nome de Deus. Deixa eu ver como está aqui nessa tradução aqui. Acho que essa aqui é Ferreira de Almeida. Vamos ver aqui. Pois eles começam a sua viagem, se eles aceitassem. Muito bem. Deixa me ver aqui. Tá assim, dessa forma assim, ó. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de vocês. Por favor, ajudem a gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos, tá? A minha tradução, ela dá da seguinte maneira. Pois foi por causa de Hashem, né? Hashem é o nome, tá? Esse o nome aí, que foi traduzido por Cristo nessa última versão que eu acabei de ler para vocês, Hashem é um eufemismo para o nome de Deus, tá? Como você não deve pronunciar o nome de Deus em vão, os judeus criaram um eufemismo para eles. Então, vocês vão ver eles chamarem de Adonai, que significa Senhor, ou Hashem também é muito utilizado, que significa o nome. Shen é nome e Ra seria aí o artigo, tá? Então, Hashem. Então, esse Hashem aí também pode ser uma referência ao nome de Cristo, tá? Como havia perseguição na época, para que evitasse que se falasse ali, né, o nome em si, poderia ter se utilizado Hashem aí como um eufemismo, tanto para Deus quanto para Cristo, tá? E é, a gente tem que lembrar que havia ali um perigo, né? Havia um perigo iminente. Bom, e diz aí que essas pessoas que chegaram ali na comunidade Gaio, né, saíram sem aceitar nada dos gentios, tá? Quando eles falam de gentios aí, a gente acredita que sejam pagãos, tá? Os gentios messiânicos, as pessoas, os gentios, os não-judeus que acreditavam em Jesus, não faziam sentido nenhum eles serem contados aqui nesse contexto, né? A gente tem que fazer refletir as palavras que estão em Efésios capítulo 2, versículo 11 até o versículo 16, que dizem, né, que o muro foi derrubado. E esse muro existia de verdade, tá? Existia um muro onde tinha o pátio dos gentios e os gentios não podiam ultrapassar aquilo ali, né? Então, no Messias não há judeu e nem gentio. Então, portanto, né, dando sequência ao texto, somos nós que devemos apoiar nosso povo. E no caso aí, judeus e gentios que creem em Jesus. E o melhor ditado para a gente entender isso daí é: colocamos nosso dinheiro onde está a nossa boca. Ou seja, apoiem uns aos outros, apoiem aqueles que são cristãos, né? E aí o versículo 9, versículo 10 vai falar sobre o marrer, né? Marrer seria um termo aí para chefão, tá? Um operador real, podemos dizer assim, que era o tal de Diótrefes, né?
Diótrefes aí, ele não reconhecia, tá, a autoridade de João, tá? E ele utilizava como arma contra João o que a gente chama de Lashon Hará, que na verdade significa proferir palavras maldosas, palavras falsas, palavras sem base, tá? É, e não aceitava, não reconhecia a autoridade dos outros irmãos, tá? Então o que acontece? Se ninguém parasse de Diótrefes nesse meio do caminho, somente seguidores cegos continuariam com ele. E até hoje a gente vê isso. Muita gente autoritária, muita gente que quer levar as coisas assim, sabe? Tudo ao redor da pessoa, como se a pessoa fosse um deus, como a pessoa fosse especial e diferente, né? E acaba que, em vez de ajudar, atrapalha as pessoas no seu caminhar, tá? Então Diótrefes precisava ser parado. E ele cita também Demétrio, tá? Demétrio poderia ser alguém dentro da comunidade, tá? Que estavam dando algumas ordenanças, ordenanças essas de acordo com o que João pensava, de acordo com o que os apóstolos pensavam, mas Diótrefes provavelmente não aceitava, e o grupo que seguia Diótrefes também, tá? Outra possibilidade é que Demétrio tenha sido a pessoa que levou a carta até Gaio, tá? É uma outra possibilidade. Aqui a gente não pode bater o martelo, tá? Então Demétrio pode ter sido alguém que estava contra Diótrefes dentro da comunidade, levando ordenanças que eram dos apóstolos, né? E havia essa resistência, ou era a pessoa que levou a carta para Gaio, tá? De acordo com alguns escritos antigos, é, e escritos da igreja, né? Pedro ordenou Demétrio como o primeiro bispo de Filadélfia, tá? Pode não ter sido esse Demétrio citado na carta, mas Pedro ordenou como primeiro bispo da igreja de Filadélfia um Demétrio, tá bom? E aí João atesta a carta, né? Você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro, né? Diz que não vai mais fazer por tinta e por pena, porque os escritos ali poderiam se tornar armas de perseguição, tá bom? Então é isso. Terceira João, completamos o ciclo de João e a gente se vê aí quando formos falar de Pedro. Shalom.